Olá, seja bem-vindo ao Boletim de Finanças Sustentáveis. E nesse boletim nós vamos mergulhar um pouco nos desafios do mercado de títulos rotulados, que são aqueles títulos cujos emissores vão a mercado buscar recursos para projetos de sustentabilidade. Esses projetos podem ser climáticos, podem ser ambientais em grande medida, como biodiversidade, gestão de resíduos, e podem ser também temas sociais. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E para falar sobre esse tema, eu vou começar citando um relatório recentemente publicado pela Standard & Poor's, pela S&P, analisando 1.000 SPOs durante o período de 2008 a 2026. E o que a Standard & Poor's conclui do avanço do mercado de títulos rotulados. Então, vamos mergulhar aqui no relatório. Mas antes, vamos falar o que é uma SPO, uma Second Party Opinion. Uma SPO é uma avaliação independente da credibilidade e do alinhamento de uma estrutura de financiamento sustentável com padrões reconhecidos de mercado. Então imagine que você seja um investidor, uma investidora que está preocupado com algumas questões ecológicas, sociais e gostaria que os seus investimentos fossem direcionados, ou pelo menos uma parcela dos seus investimentos, fossem direcionados para a agenda de sustentabilidade. Mas não necessariamente você sabe se aquele projeto que está buscando recursos de fato vai entregar algum ganho climático, ambiental ou social, ou se aquele projeto está alinhado com o que o próprio mercado de capitais vem discutindo sobre o que deveriam ser títulos rotulados. Então, para isso, você tem essa avaliação independente feita por uma empresa, por uma organização, que vai analisar de maneira bastante criteriosa aquela proposta de emissão e vai dar ali a sua opinião se aquele projeto, aquela iniciativa, aquela empresa, com aquilo que ela está propondo e que, portanto, está buscando recursos, de fato vai gerar um impacto de sustentabilidade prometido. Então, um SPO não é um rating de crédito, não mede risco de default, avalia, na verdade, a qualidade da estrutura de sustentabilidade sendo proposta ali naquela emissão. O SPO surgiu como parte de uma infraestrutura para dar mais confiança aos investidores no mercado de finanças sustentáveis. Então, o objetivo é aumentar a credibilidade, reduzir risco de greenwashing, né, de se exagerar os atributos socioambientais de uma emissão, padronizar expectativas dos investidores, facilitar decisões de investimento. Então, o SPO tem esse papel de criar uma infraestrutura de credibilidade para o mercado de finanças sustentáveis, em particular o mercado dos títulos rotulados. E o que a S&P, então, concluiu analisando essas 1.000 SPOs durante o período de 2008 a 2026. Algumas coisas interessantíssimas para a nossa conversa de finanças sustentáveis aqui no Brasil. A primeira é que no começo dessas emissões e dessas SPOs, os critérios eram predominantemente qualitativos e o foco, tanto das emissões como dos SPOs, era mais em intenção. Ao longo dos anos, esse foco foi mudando, foi se aprimorando, de foco excessivamente qualitativo para predominantemente quantitativos, com uso crescente de dados científicos, exclusões de setores e projetos mais rigorosos dos frameworks de sustentabilidade, uma avaliação climática mais sofisticada, maior exigência de divulgação. Então, o que a gente pode observar durante esse período? O mercado passou a privilegiar mais evidência de impacto e de alocação coerente com a agenda de sustentabilidade do que narrativa, em particular nos mercados desenvolvidos. Outra conclusão importante é que ao longo desses 18 anos, o mercado também passou a valorizar mais e preferir tecnologias já consolidadas e maduras e risco menor, o que, aliás, é bastante consistente com a literatura de finanças e a prática de finanças em geral. No começo, havia uma certa vontade, um certo desejo e houve uma certa alocação desses recursos em títulos que estavam sendo destinados, cujos recursos estavam sendo destinados para pesquisa e desenvolvimento e inovação. Mas ao longo do tempo, o foco se voltou para tecnologias maduras e consolidadas, principalmente nos mercados desenvolvidos, onde o maior interesse é, de fato, financiar a descarbonização
ou seja, redução de emissões de gás de efeito estufa, em setores como energia renovável, transporte limpo e eficiência energética. Nos mercados emergentes, há uma maior diversidade de temas que interessam para o investidor financiar e alocar recursos. Então, não é só clima, que é a predominância nos mercados desenvolvidos. Nos mercados emergentes, o tema ambiental é mais amplo, para incluir gestão de resíduos, agricultura, uso da terra, biodiversidade, segurança alimentar, incluir temas como infraestrutura básica e também temas sociais, em particular inclusão social. Então, se nos mercados desenvolvidos observa-se que os títulos rotulados, eles são principalmente voltados para reduzir emissões, nos mercados emergentes, eles são focados em temas mais amplos da agenda ambiental e social. Então, isso é uma boa notícia para nós. Outra conclusão muito interessante é o papel das taxonomias ao longo desse processo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre taxonomia, então não vou me alongar, mas as taxonomias cresceram muito em importância, frequência, diversidade. Hoje já são mais de 50 taxonomias no mundo. A principal continua sendo a taxonomia da União Europeia, que é a referência para todas as outras. Mas o fato é que há hoje um conjunto muito grande de taxonomias regionais. E as taxonomias têm afetado os mercados de emissões de títulos rotulados, sustentáveis. Por quê? Porque elas têm funcionado mais recentemente, a partir do seu surgimento, como benchmarks de mercado, como referência para a seleção de projetos, como instrumento de comparabilidade. Então, na verdade, as taxonomias têm sido utilizadas como importantes ferramentas de alinhamento dessas emissões. Então, isso é algo que a gente possivelmente ainda vai ver nos próximos anos. E aí foi comentado também, acho que é digno de nota aqui, foi comentado no relatório da S&P a iniciativa do governo brasileiro durante a COP30 de se criar a supertaxonomia, que é esse alinhamento entre todas essas taxonomias, né? A famosa interoperabilidade entre as taxonomias. Agora, para mim, vem a parte mais importante que a gente deveria concentrar aqui a nossa conversa, que são os relatórios pós-emissão e a baixa transparência dos relatórios pós-emissão. Então vamos lá, o que são esses relatórios pós-emissão? O emissor tem lá um projeto, tem uma iniciativa, enfim, a empresa vai ao mercado buscar recursos para esses projetos ou iniciativas ligados à sustentabilidade, a clima, biodiversidade, enfim, como a gente viu, são vários temas, inclusive temas sociais. Então, durante o processo de emissão, há muita divulgação, discussão de métricas, discussão de propostas, enfim, a discussão é ampla. Inclusive, nessa fase, e durante o prospecto e durante essa fase de captação com o mercado, são prometidos relatórios periódicos pós-emissão, para que o mercado possa acompanhar a alocação dos recursos dessa emissão e também o impacto dessa alocação de recursos. Porque quem investe em sustentabilidade não está interessado apenas nas métricas tradicionais de finanças, em que a gente avalia o retorno ajustado ao risco daquela alocação. Mas você também quer o impacto daquilo sobre o problema que você está ajudando a resolver, tá certo? E se você está preocupado com o clima, você vai alocar num título climático, num título que promete descarbonização, porque você quer ver a descarbonização da economia. E você quer contribuir para a descarbonização em alguma medida por meio do seu investimento. Então, as métricas de impacto também são muito importantes. O que o relatório da S&P vai mostrar para a gente é que há uma falta de transparência generalizada sobre esses relatórios. Entretanto, os mercados desenvolvidos vêm trabalhando para reduzir essa falta de transparência e, com isso, eles já melhoraram bastante. Os mercados emergentes ainda têm uma lacuna muito grande nesses relatórios pós-emissão, dificultando o acompanhamento do mercado sobre o uso dos recursos, né, o use of proceeds dessas captações e também as métricas de impacto. Então esse é um ponto que para a gente, aqui no Brasil, é muito importante. Por quê? Porque as chamadas finanças climáticas vão levantar trilhões e trilhões de dólares para que possa acontecer a descarbonização da economia e a adaptação das sociedades à mudança climática. Então a gente está falando de um conjunto, um volume importante de recursos financeiros. Nós, no Brasil, pelas características da nossa economia, nós já estamos captando parte desses recursos. Mas, sem dúvida, temos potencial para captarmos muito mais. Essa é a promessa.
É nisso que a gente acredita aqui no Brasil, que a gente tem esse potencial de capturar parte desses recursos, estou falando principalmente de recursos privados, do mercado privado, para financiar a transição da economia brasileira para uma economia de baixo carbono, resiliente, enfim, que considere também as necessidades sociais. Agora, é muito importante que a gente entenda que para que isso aconteça, para que a gente capture esses trilhões, ou pelo menos parte desses trilhões, não basta termos no Brasil empresas comprometidas com a sustentabilidade, com um pipeline interessante de projetos e iniciativas prontas para captarem esses recursos. Essa é uma parte da equação. Mas a outra parte da equação, ela é mais silenciosa e está mais no backstage, que muitas vezes é pouco discutida. Nós precisamos ter uma infraestrutura informacional que funcione para reduzir a assimetria de informação, para dar mais credibilidade para esse mercado, para reduzir fricção do investidor quando ele decide alocar recursos nessa agenda. Enfim, isso é clássico no desenvolvimento de qualquer mercado. E o que o relatório da Standard & Poor's vai mostrar para a gente é que esse é um desafio para todo mundo, então a gente observa isso em todos os mercados, mas é particularmente mais crítico para os mercados emergentes, porque em função de regulações, uma série de coisas, os mercados mais avançados avançaram mais rapidamente. Então, os mercados que avançaram nessa transparência pós-emissão, avançaram não apenas na elegibilidade dos projetos, alocação dos recursos, que isso é básico, mas avançaram também na atribuição de impactos, comparabilidade dos resultados, verificação independente, enfim, foco no resultado, foco no impacto, que é isso que ainda é uma lacuna para os mercados emergentes, Brasil inclusive. E aí aqui eu vou abrir um parênteses e falar de um trabalho que eu e coautores, de uma pesquisa que eu e coautores fizemos e que publicamos recentemente sobre o estado dos relatórios e da transparência pós-emissão no mercado brasileiro. E o que a gente encontrou foi muito alinhado com essa conclusão da Standard & Poor's que olhou o mundo. Então, aqui na nossa pesquisa, a gente também encontrou uma lacuna muito importante para os relatórios pós-emissão. E isso é algo que a gente precisa olhar com muita atenção para que a gente possa criar e fortalecer, ampliar essa infraestrutura informacional que eu estava falando, que ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer mercado. Não estou falando de clima, não. Qualquer mercado. Se fosse mercado para carro usado, a gente ainda ia precisar de também dados e informações, enfim. Então, serve para qualquer mercado, serve para clima, serve para sustentabilidade também. Então, nós ainda temos muito a avançar, as pesquisas indicam isso. A minha pesquisa com os meus colegas e o relatório da Standard & Poor's e a literatura, a gente vai encontrar isso também, que ainda há um gap grande nessa transparência pós-emissão. E essa transparência é fundamental para dar credibilidade para o mercado e dar escala para o mercado, que é isso que a gente quer. A gente quer escala. A gente quer que esse recurso chegue em escala para o mercado brasileiro. Eu vejo você no próximo Boletim de Finanças Sustentáveis.